A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Para quem não me conhece, aqui quem fala é a missionária Nathalie e a pergunta de hoje é: a Trindade é bíblica? Existe Trindade na Bíblia? Irmãos, antes de entrarmos nas referências bíblicas, eu quero trazer para você a definição, o significado da palavra Trindade. Trindade significa tri, que são três, indade significa divindade, ou seja, três pessoas divinas, unidas por um único poder. Amém? Então, já que você sabe o significado da Trindade, eu vou estar explicando se existe na Bíblia ou não. Irmãos, na Bíblia não existe a palavra Trindade. O termo não existe, mas o conceito sim. Então, a palavra você não vai encontrar. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, que essa palavra não existe na Bíblia. Assim também como não existe a palavra Bíblia nas Escrituras Sagradas. Não é porque não está escrito o termo, o verbo, a palavra, não quer dizer que ela não exista. Então, não podemos afirmar que algo não existe porque não está corretamente escrito na letra, no verbo, daquilo que você conhece, daquilo que você escreve, daquilo que você lê. Amém, irmãos? E eu vou estar trazendo para vocês também aqui que nós vemos nas Escrituras Sagradas que há várias referências bíblicas que nos provam que verdadeiramente a Trindade, tá? No conceito existe, tá? Eu estou falando de conceito para depois não vierem aí colocar nos comentários que eu estou pregando heresias ou dizendo que eu estou pregando sem base bíblica. Quero deixar bem claro, tá? Que a palavra em si, o termo, não existe, mas o conceito é bíblico e existe, tá? Nós vemos, irmãos, que a partir do momento que você nega a existência dessa Trindade, no conceito você está negando a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vou provar nas Escrituras Sagradas que a Trindade existe e ela é bíblica no conceito. Fique bem claro isso em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vemos que no Velho Testamento Deus está presente. Deus está presente agindo na humanidade. No Novo Testamento, Jesus Cristo está presente agindo na humanidade. Depois, quando ocorre a descida do Espírito Santo no Pentecoste, agora o Espírito Santo está agindo na humanidade até os dias atuais de hoje, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos que eles agiram no meio de toda essa humanidade em etapas, tempos diferentes. Mas isso não quer dizer que eles agiram sozinhos, porque verdadeiramente eles são unidos. Unidos, eles trabalham juntos, eles são tão unidos que se tornam um. É como se você pegasse três pessoas e prendesse, ligasse uma a outra e elas se torna um. Por causa da união que há entre elas, por causa do trabalhar que é entre elas, que é sempre em conjunto. E nós vejamos que eles estão juntos, não só no Velho Testamento, não só no Novo, mas também nos tempos atuais, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Vejamos que no princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vemos no início, da criação, no princípio da criação, nós vemos que é citado aqui Deus, que criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Mas Jesus aonde está? Veja no versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus falou, ele disse, aí entra a palavra que está lá em João capítulo 1, irmãos. João capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo e ele estava com Deus. Veja que neste versículo é comprovado que o Senhor Jesus Cristo estava junto. Quando o Senhor disse,
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural. Ele não estava sozinho. Quando foi feita aquela torre de Babel, o Senhor também fala, desçamos e confundamos a língua dos homens. Então o Senhor aí também é declarado através das Escrituras Sagradas que ele não estava só, que ele fala no plural. Amém, irmãos? Nós vemos também em 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Veja que são 3 pessoas que agem de formas diferentes na humanidade, na vida do ser humano, mas eles estão sempre juntos. A prova disso é que é a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Veja que cada um é definido de uma forma diferente, de um agir diferente, mas verdadeiramente os 3 são unidos, porque os 3 são divindades, são unidos em um único princípio divino, santo. Por isso fora criada aí esta palavra chamada Trindade, que expressa a união de 3 pessoas divinas. Então não é errado, não é pecado você usar esse termo para indicar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos também que eles estão presentes no batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu nego que a Trindade não existe, eu estou negando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existem. Só lembrando que a palavra em si não existe, assim também como não existe várias palavras na Bíblia, né? Como a palavra Bíblia mesmo em si não tem nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, nós não podemos negar a existência de algo porque não está escrito, mas o conceito existe. A Trindade existe no conceito, irmãos. Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim. Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas vós, irmãos, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conserva a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui entra a santíssima fé, orando no Espírito, que é diferente daquilo que nós estamos lendo no versículo 21, dizendo: conservai a vós mesmo na caridade de Deus. Caridade de Deus é algo totalmente diferente daquilo que está definido com relação ao Espírito Santo, porque eles agem de forma diferente, eles trabalham de forma diferente, mas eles são unidos, como se fosse o mesmo, como se fosse um. Amém, irmãos? Esperando a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, só para que os irmãos entendam, irmãos, quando alguém vem dizer para você, olha, não existe a Trindade, né? Você entra com este versículo e mostra que existe sim, tá? É só lembrando que o verbo, a palavra em si, não existe, mas a definição sim. Então, segundo os historiadores da Bíblia Sagrada, eles criaram esse termo para definir, tá, a presença do Pai, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero ter esclarecido para vocês acerca desse assunto, né? Não tem muito o que explanar sobre isso, porque é algo simples de entender, não tem por que contender acerca deste assunto e nem entrar muito em detalhes, porque é basicamente isso, irmãos. Então, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ative o sininho para estar recebendo novas notificações, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na gloriosa paz do Senhor.